Olá meus queridos, sejam bem-vindos a mais um vídeo agora de aquecimento mais simples. Estou começando um projeto em que pretendo postar alguns vídeos antes do Enem, antes do Enseja, antes da prova da PM para concursos, dentro do conteúdo de humanas, especificamente geografia, certo? Então vamos nessa, galera. E o tema de hoje eu vou trazer algumas perguntas que são mais cobradas nas provas do Enem sobre urbanização, certo? Logo depois da nossa vinheta, vamos lá. Sejam bem-vindos. De antemão, peço a vocês, dá uma moral pretinho, pelo amor de Deus. Pelo amor de Deus, vai lá, curta esse vídeo, compartilhe com seus amigos, comenta, dá uma moral para esse canal crescer, gente, pelo amor de Deus. E vamos nessa, vamos lá. Galera, a primeira pergunta, esse vídeo tem que ser rápido, tem que ser dinâmico, certo? É um aquecimento. E eu resolvi fazer dessa forma. A urbanização é o processo pelo qual as cidades elas vão crescer. Elas crescem cada vez mais por determinados fatores que impulsionam esse crescimento. Eu sou amante, eu amo urbanismo, urbanização. É o setor da geografia. Desculpem, o setor da geografia que eu mais amo. Então vamos nessa. A primeira pergunta que sempre cai nos mais variados concursos, provas de vestibulares sobre urbanização é: qual a percentagem de pessoas no mundo que vivem em áreas urbanas? Então, a primeira eu vou colocar aqui, ó, porcentagem de pessoas que vivem na área urbana, certo? Urbana. Desculpa a letra desse professor, porque escrever aqui de forma digitalizada é um pouco complicado. Mas a gente vai se ajustando, se aperfeiçoando e vamos acertando esse detalhe devagarzinho. É mesmo, é? Vamos tentando, né? Vamos lá. Primeiramente, pessoal, a resposta que temos aqui para essa pergunta é que 50% da população mundial, certo, vive na área urbana. 50% da população mundial. Então, se vocês tiverem alguma pergunta nesse aspecto relacionada à porcentagem de pessoas que vivem na área urbana, a gente vai ter mais de 50% vivendo, dessa população mundial vivendo na área urbana, beleza? A segunda pergunta, e que eu acho que muitos ainda se perguntam, e é uma pergunta bem simples: o que é megalópole? O que é megalópole? Então, o conceito de megalópole, pessoal, é um conceito simples, pois a conurbação, esse termo, conurbação, que é um termo utilizado na geografia para determinar o aspecto em que duas cidades, duas metrópoles, cresceram absurdamente no sentido horizontal e elas se encontram a tal ponto de não ser possível mais se distinguir quais os limites entre essas cidades. Aqui no caso da Bahia, a gente tem a cidade de Salvador e a cidade de Lauro de Freitas, que já não é possível visivelmente se distinguir quais os limites entre essas cidades. São tão conurbadas, são tão juntas que ocorre esse fenômeno. Então, a megalópole é o aglomerado dessa conurbação de várias, no caso, metrópoles. Então, a união entre essas várias metrópoles, teremos
o que chamamos de região metropolitana, que no Brasil é o termo associado a megalópole. Ficou claro? Se não ficou, dúvidas no comentário que eu teria o prazer de responder a vocês. A terceira pergunta que eu vou tratar nesse vídeo é sobre êxodo rural. O que é o êxodo rural, certo? Êxodo rural e por que ele acontece. O êxodo rural, ele é o processo em que as pessoas se deslocam do campo para a cidade. Então, a gente pode dizer que é o deslocamento de pessoas do campo para a cidade. Agora, por que ocorre esse deslocamento, professor Simplesmente Nil? Por que ocorre? Vou colocar aqui em cima. Motivo. O motivo desse deslocamento é a busca de uma qualidade de vida, uma busca de uma nova oportunidade de vida, certo? Que por conta da industrialização, o campo ele já não tinha tantas oportunidades, tantos meios de possibilidade, tanto para o sustento quanto para crescimento, evolução que nós seres humanos precisamos. Então, o motivo ideal é a procura de novas oportunidades. Então, a busca de qualidade de vida. E essa qualidade de vida envolve trabalho, envolve estudar, envolve diversos outros fatores que quase sempre caem na prova do seu Enem, caem na prova do vestibular. Beleza? Tá legal até aí? É mesmo? Vamos continuar. A aula só não pode se estender, só não pode ficar muito longa. Vamos nessa. Outra perguntinha que eu vou trazer aqui é os efeitos. Vamos lá, essa quarta questão, essa quarta pergunta. Os efeitos da segregação espacial dentro das cidades. Efeitos da segregação espacial nas cidades. Efeitos da segregação espacial. Deixa eu apagar aqui. Efeitos da segregação espacial nas cidades. Então, quais são esses efeitos, gente? Quais os motivos dessa segregação? Eu trago primeiro como o primeiro fator a diferença de renda que forma determinados aglomerados, que forma as ocupações do solo desorientada. Não chamo de desordenada como costumam chamar corriqueiramente, porque desordenada é quando não há ordem. Uma favela, o processo de favelização de um centro urbano, de uma cidade, ele ocorre sob determinadas forças e possui uma determinada ordem. Não é a ordem do Estado, não é a ordem fiscalizadora que o Estado queria, mas há uma ordem, certo, interna daquele pessoal, daquele povo que resolveu aglomerar naquela localidade por estar mais próximo dos centros urbanos, para não ter a necessidade de
pagar diversas conduções para chegar ao seu meio de subsistência, que é o seu trabalho. Então, essa diferença de renda, ela vai impactar nesse aspecto também, certo? E o efeito disso o efeito dessa segregação, isso aqui a gente pode chamar de motivo, certo? E o efeito, atendendo a questão, que no caso é a consequência, será o inchaço das cidades, certo? E o crescimento de bairros periféricos, e a favelização também. Que no Brasil é muito comum, certo? E deixa eu ver uma outra pergunta aqui interessante também. Por que houve êxodo rural no Brasil? O que motivou o êxodo rural no Brasil? Quinto, o que motivou o êxodo rural no Brasil? E qual foi essa motivação, professor? A motivação simples e mais significativa foi o processo da industrialização brasileira, iniciada no século XX. Essa industrialização que a gente pode associar ao processo, no caso getulista, no momento de Getúlio Vargas no poder, e que impulsionou fortemente o deslocamento do pessoal do campo para a cidade, porque pela falta de oportunidade no campo, esse pessoal se deslocou para a cidade por acreditar haver mais oportunidades e mais empregos na cidade a partir desse processo de industrialização. Certo? Pessoal, por hoje é só, beleza? Espero que esse vídeo se estendeu demais, mas ele possa ter atendido algum aspecto interessante sobre urbanização para a sua prova do Enem. E gostou, comenta, não gostou, também comenta. E próxima semana tem mais, certo? Obrigado pela atenção, curtam, compartilhem e até a próxima.